Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moreira, sou artista, coach, consultora em amamentação e em pós-parto, e com o projeto Olhar Pós-Parto eu tenho a missão de apoiar e desenvolver mulheres na amamentação, no pós-parto e na maternidade. Vou contar para vocês a minha história de amamentação com meu primeiro filho, Miguel, e que se não fosse a chegada dele, eu não estava nem trabalhando com isso hoje, ajudando tantas mulheres. Quando eu estava grávida e fui pesquisar sobre cesárea, parto normal, eu descobri o parto natural, o parto humanizado, e para mim fazia todo sentido ter um parto respeitoso, onde eu fosse autônoma, onde eu fizesse as minhas escolhas e que fosse o mais natural possível, com o mínimo de intervenções. Então eu procurei muito esse parto, planejei, me informei, mas eu me informei muito para o parto e muito pouco para o pós-parto. Para falar a verdade, eu só vi alguns vídeos de amamentação para o pós-parto, para me preparar, que foram alguns vídeos que minha irmã me passou. E quando o Miguel nasceu, eu tive apoio da minha doula para fazer a primeira amamentação, para amamentá-lo na primeira hora de vida, correu tudo bem, mas como eu não tinha me preparado, o restante do processo foi muito difícil. Eu nem me lembrava do que eu tinha visto nos vídeos. Na época eu lembro que era muito difícil acessar a internet do hospital, não pegava direito, o sinal era ruim, então não consegui ver aqueles vídeos de novo. E quando eu fui tentar amamentá-lo, nos outros momentos ainda no hospital, ele virava o rosto para um lado, eu oferecia o peito para o outro, era uma confusão. E ele foi pegando errado e logo foi machucando o meu seio. E eu me lembro que começou a doer muito, começou a machucar muito. Eu chamava as enfermeiras para me ajudar, mas elas só apareciam no quarto 40 minutos depois, quando o Miguel já tinha terminado a mamada, quando ele já tinha dormido, quando eu já tinha ficado mais um pouco machucada. Teve uma enfermeira que me visitou e falou assim: você não teve parto normal? Olha, eu preferia parir 10 do que amamentar 10, porque amamentar dói mesmo. Então, tendo escutado isso, o que eu esperava que ia ser minha cruz, sabia que não estava certo, mas eu não sabia como fazer esse ajuste. Uma das enfermeiras que nos visitou no dia da nossa alta ajudou a colocar o Miguel no peito. Na verdade ela colocou o Miguel no peito para mim e não doeu, e eu lembro que eu fiquei assim tão impressionada. Então não doeu, então não tem que doer. Mas eu não conseguia repetir aquele processo porque eu não aprendi, foi ela que colocou. Então eu voltei para casa, que não foi minha casa, eu fui do hospital para casa dos meus pais. Foi lá onde a gente passou o nosso primeiro 1 mês e meio de pós-parto, porque o nosso apartamento estava tendo uma reforma próximo, então a gente ficou com medo de levar o bebê para lá. E eu me lembro de já chegar na casa dos meus pais ansiando por achar um lugar com sol para colocar as mamas, para pegar sol, para ver se aquilo ali cicatrizava, se melhorava a dor, porque estava muito difícil. A gente chegou numa quinta-feira na casa deles e, apesar da minha médica ter sugerido a gente procurar um banco de leite, a gente não foi na sexta-feira porque eu fiquei com medo de tirar o Miguel recém-nascido de casa. Eu imaginava que a gente, para chegar no banco de leite, ia chegar em um lugar assim, entrando pela emergência do hospital, com muitas doenças, muito risco para a mãe e para o bebê, e na verdade não era assim. Passou o final de semana, o meu peito machucando todas as vezes que eu fui amamentar o Miguel, e já estava muito, muito difícil quando começou a outra semana. Eu me lembro de mandar uma mensagem para minha médica já querendo desistir, quando eu já estava ali no 3º dia de apojadura, o meu leite já tinha descido, eu estava com as mamas muito empedradas, acordando com febre pela 2ª vez nesse período de amamentação, então acordando assim muito mole, acordando com o corpo todo molhado de leite, a cama toda molhada de leite. E eu lembro de mandar uma mensagem para ela falando assim: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não estou conseguindo, não estou dando conta. E aí ela me falou para passar no posto de saúde que ela estava atendendo naquele dia, para ela dar uma olhada em mim. E isso foi realmente uma salvação para o nosso processo. Eu lembro que quando a gente passou lá para encontrá-la, a gente foi com o Miguel pequenininho, recém-nascido, naquele bebê conforto. E eu lembro que a gente estava esperando, eu estava sentindo muita dor, estava muito desanimada. E quando ela abriu a porta do consultório, ela olhou para mim e falou assim: vem cá que eu sei do que essa garotinha precisa. E ela abriu os braços e me acolheu num abraço, que eu falo que foi um abraço de urso, foi um abraço assim que me acolheu inteira, que lavou a minha alma. Porque eu estava sentindo tanta dor física, eu estava sentindo tanta dor emocional de não estar sendo do jeito que eu esperava. Então, quando ela me deu esse abraço, foi algo que realmente foi onde eu senti que ali eu podia chorar, foi onde eu senti que
que ali eu estava sendo acolhida sem julgamento. Então, nesse momento que minha médica me acolheu, eu lembro que eu entrei no consultório e ela me ajudou a massagear as mamas junto com outra enfermeira. Elas massagearam minhas mamas, me ensinaram a fazer a massagem, me ensinaram a fazer a ordenha, e aí sim eu fui capaz de manejar um pouco esse processo de amamentação. A gente colocou o Miguel para mamar, ele mamou bastante. Depois que a gente foi na minha médica, eu fui no banco de leite no dia seguinte, e foram mais ou menos 3 semanas de visita ao banco de leite toda semana, até conseguir amamentar sem dor. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, a primeira e a segunda vez que eu fui, eu ia lá, dava tudo certo. E na hora que eu voltava para casa, era muito difícil, dava tudo errado de novo. E era como se eu fosse, aprendesse e voltasse para casa e desaprendesse. E esse processo ele foi se repetindo, mas o banco de leite me ajudou muito, me orientou, me deu apoio, me deu suporte. Foi muito importante para mim, uma vez que eu fui no banco de leite e o meu esposo já tinha voltado a trabalhar, e eu pedi para minha mãe ir comigo. Justo ela que estava ali defendendo a mamadeira, defendendo da mamadeira, e por quem eu me sentia incompreendida ali naquele momento, né? E ela foi comigo e ela entendeu que não era fácil, né? Ela vendo ali a enfermeira falar que não era fácil, que era assim mesmo, me fortalecendo, ela entendeu também. E a partir daquele momento eu também me senti mais fortalecida. Uma das minhas mamas eu tive que ficar 10 dias sem oferecer porque ela feriu tanto que começou a sair pedacinhos do bico do peito. E aí eu não consegui lidar com aquilo. Eu falei, eu prefiro ficar sem oferecer essa mama até ela sarar, continuo ordenhando, mas eu não vou oferecer mais ela, que eu não tenho mais suporte. Eu não tenho mais suporte psicológico para conseguir fazer isso. E aí eu fiquei sem oferecer essa mama por 10 dias, ela cicatrizou. A que estava menos ferida foi também cicatrizando nesse processo, com a pega corrigida. E eu consegui amamentar o sem dor depois de 1 mês e meio. Mesmo os meus pais tentando me ajudar, muitas vezes eles sugeriam para eu dar mamadeira, porque eu tinha sido criada com mamadeira. Então qual seria o problema de dar mamadeira para o bebê, né? A minha mãe o tempo todo ela fazendo cuscuz, leite com rapadura, que são recursos muito conhecidos no Nordeste para a mulher ter leite, né? Porque ela achava que o bebê chorava de fome, mas na verdade eu tinha muito leite, eu acordava o tempo todo molhada de leite, mas eu não conseguia que ele mamasse o meu leite da maneira correta, porque a pega estava ruim, o peito estava muito cheio, eu não sabia fazer massagem, entre muitas outras coisas. Mais ou menos no meu 6º dia de pós-parto, os meus pais viajaram para São Paulo porque minha irmã teria bebê nesse momento. A gente estava grávida juntas. Então eles foram até lá para apoiá-la, para ajudá-la. E os meus sogros vieram de Niterói para cá. Ficaram na casa dos meus pais também junto com a gente, nos apoiando. E o apoio deles foi assim fundamental. A minha sogra me acolhia ali amamentando mais isolada por causa da dor, e ela me acolhia e olhava nos meus olhos e falava, eu também amamentei os meus 2 filhos. E quando eu amamentei o Luiz, que é o mais velho, tinha vezes que ele saía do peito e a boquinha estava cheia de sangue. Então foi muito difícil para mim também, mas eu sei que você vai conseguir. E são lembranças que até me emocionam, porque essa empatia não tem preço, né? Quando alguém olha nos seus olhos e está realmente entendendo pelo que você está passando, é muito poderoso. Tanto esse apoio da minha sogra quanto o apoio da minha médica, eles foram essenciais para eu ver o quanto é importante a empatia para apoiar ali a mãe, dar colo para a nova mãe, né, que está passando por tantos processos novos, que está ali vendo um monte de expectativas irem pelo ralo, né, porque a gente cria mesmo expectativas, a gente idealiza, e na verdade é sempre diferente do que a gente idealizou. Então, ter esse apoio empático me fez ver o turbilhão que era o início do pós-parto, o turbilhão que era o início da amamentação. E ali eu já desejei ajudar outras mulheres. Comecei a ter a ajuda do banco de leite, eu já fui ali apoiando outras mães também que passavam por essa dificuldade. Tudo que eu fui aprendendo, eu fui repassando. E como eu tinha visto o valor dessa empatia, com muitas mães que também ali estavam vivendo o primeiro processo de maternidade, eu estava ali apoiando elas, conversando sobre a dificuldade que às vezes é acertar o passo com um parceiro em casa, que a dificuldade que é não ter apoio em certos momentos do dia, ou ter medo ainda de sair de casa com o bebê. E foram processos que foram me ajudando também a me amadurecer na minha maternidade. A gente encontrou uma pediatra que entendeu o meu processo de estar com as mamas feridas, nos orientou a amamentar o Miguel de 2 em 2 horas, e
E eu lembro até que ela falou assim, olha, tem uma lata aqui de amostra, se você quiser você leva, você pode usar no SOS, mas eu acredito que você vai me devolver ela. E realmente foi assim que eu fiz, né? A gente levou a lata e devolveu na outra consulta. E eu me senti muito mais apoiada por ela. Nada disso teria funcionado sem o apoio do meu esposo, porque ele foi essencial nessa jornada. Nada disso teria dado certo se não fosse o apoio dele, que mesmo ali também passando por um processo novo de ser pai, querendo dar o melhor, ele ainda tinha que me apoiar, uma mulher que chorava para amamentar e um filho que chorava para mamar. Então, nesse processo todo, nada teria dado certo se não fosse o apoio dele. O Miguel, ele mamou até 3 anos de idade, ele mamou durante a gestação da Beatriz, que foi a minha segunda filha. Amamentei durante a gestação, amamentei os dois juntos, né? Tem o vídeo no canal falando da amamentação na gravidez, tem um vídeo falando de como foi amamentá-lo juntos. E o processo de desmame dele também foi muito tranquilo, graças a Deus. A história que eu vivi com ele, o tanto que ele me ensinou nesse processo, eu não tenho nem palavras assim para agradecer. Agradeço ele todos os dias, sou grata pela chegada dele na minha vida, porque nada disso teria acontecido, eu não estaria aqui fazendo todo esse processo de apoiar mães, se não fosse ele chegar e enfrentar essa barra comigo também, ter sido forte e resiliente também para superar os nossos desafios de amamentação. Então sou muito grata ao meu filho, sou muito grata às pessoas que me apoiaram, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de aprendizado, de amadurecimento. E eu convido todos vocês a conhecer esse projeto que é o Agosto Dourado, conhecer os depoimentos que estão sendo compartilhados aqui no canal também, nas minhas redes sociais, acompanhar os desenhos que eu estou fazendo das mães, que está sendo muito prazeroso, e também acompanhar as histórias delas, porque esse projeto é um projeto para desmistificar a amamentação, é um projeto para mostrar que as histórias podem ser inúmeras e que os momentos de superação, eles podem ser inúmeros também, de várias maneiras, né? São momentos que podem ser fáceis, difíceis, e que o apoio é sempre importante, é sempre essencial. Então é isso, que a gente continue se apoiando e crescendo juntas, e eu sou muito grata por você estar aqui comigo hoje. Se você gostou desse vídeo, curte ele, dá um like, acompanha o nosso canal, se inscreve, vê os outros vídeos também, e eu espero que você possa acompanhar esses outros relatos e fazer esse projeto crescer junto com a gente. Um grande beijo, muito obrigada, tchau, tchau.